você que é um MSP e precisa de um caminho, um direcionamento para a sua jornada de sucesso, então você está no lugar certo. Seja bem-vindo ao segundo episódio do Rota MSP. Eu sou Lucas Babesco e vai ser um prazer te conduzir aí nessa jornada, nesse caminho que a gente já tem construído juntos em várias outras frentes, né? Tanto em conteúdos quanto em parcerias. E é óbvio que esse lugar é um lugar para você se desenvolver. Esses conteúdos, eles têm esse propósito de trabalhar o teu crescimento empresarial como um prestador de serviços gerenciados de tecnologia aqui no nosso Brasil. Então, para isso, a gente vem, ao longo dos episódios, trazendo convidados super especiais para falar de temáticas que são ali desafios, problemas, dificuldades do seu dia a dia e, obviamente, tentar levantar o máximo possível de insights e direcionamentos, conselhos para que a sua jornada seja cada vez mais facilitada. Esse é o nosso intuito, esse é o nosso trabalho aqui com esse programa tão lindo e maravilhoso, cada vez mais bonito e mais preparado para trazer esse ambiente confortável para você aqui ter um conteúdo de qualidade com a gente. Bom, e um dos temas mais complexos e que gera mais dor de cabeça é o que a gente vai falar hoje. Talvez você, na sua jornada como empreendedor de TI, você começou lá, né, como um profissional de TI, CLT, prestando serviço ali para uma empresa, como CLT ainda, começaram a surgir possibilidades, oportunidades, você começou a atender outras demandas, fazer alguns projetos específicos e isso, no final das contas, te levou a abrir um CNPJ, você se tornou um empreendedor de TI. Só que aí, o caminho para se tornar um empresário, às vezes, é penoso. E os clientes que você foi adquirindo, provavelmente todos eles vieram por indicação. Talvez até hoje você tenha, sei lá, seus 10, 20, 30 anos de CNPJ e toda a sua base de clientes, ela veio de indicação. Isso pode ser um risco para o teu negócio, principalmente agora nos dias atuais. Então, a gente está falando exatamente sobre geração de demanda. Geração de demanda, às vezes, pode ser o resolvedor de problemas da tua empresa, mas também pode ser um pesadelo. E eu trouxe hoje um convidado super especial, um especialista que eu tenho aprendido diariamente com ele, a gente tem trocado muita coisa, que está aqui para falar sobre mais sobre geração de demandas para empresas de tecnologia. Então, quero chamar aqui, ele já está aqui aguardando, mas André, meu querido, seja muito bem-vindo. Obrigado, Lucas. É um prazer estar aqui com vocês. É uma honra, né? Não sei se eu já posso me apresentar. Por favor, faça as honras. Então, me chamo André, já atuo com a parte de tráfego pago aí desde 2019 para cá. Já atuei com bastantes empresas, diversos nichos e sempre trago a visão de que tráfego é um conceito que dá para aplicar em qualquer negócio. Lógico, vai ter uma diferença ali quando a gente fala de um nicho para o outro, um e-commerce muda para um inside sales, mas o conceito de tráfego é um só, né? E é a aplicação dele que vai fazer o game virar, o jogo virar, né? Perfeito. Então, a gente tem hoje um cenário onde existe uma dependência de tecnologia, a gente está conectado o tempo inteiro e a gente sabe muito bem que essa geração de demanda, da forma tradicional, como a gente estava acostumado, eu falo porque meus primórdios lá da minha área empreendedora, para mim, lista telefônica era o lead do momento. Era o lugar mais quente que eu achava contatos ali. E a gente sabe que isso mudou. Então, a gente tem olhado esse cenário de tráfego pago, né? Impulsionar publicações ali como uma estratégia muito importante ali para essa geração de demanda. E exatamente você como um gestor de tráfego aí gabaritado, e ao longo desse episódio eu quero que você conte um pouco dessas experiências. Mas fala para a gente um pouquinho, André, por que hoje um MSP, um prestador de serviço, ele não pode ficar dependendo de indicações e precisa começar a mirar a questão de geração de demanda via tráfego pago? Quando o MSP depende de indicação, ele basicamente está contando com a esperança. Eu enxergo dessa forma. Então, se ele está contando com a esperança, é legal. Você tem uma fé, uma crença que pode acontecer, mas não é algo que você vai considerar tangível, né? Você não sabe se ela vem ou não. Então, quando você traz o tráfego pago, você está trazendo uma coisa mais tangível. Você está colocando investimento com estratégia. Então, alinhada a estratégia, a gente consegue realmente e dados é muito importante. Se a pessoa nunca trabalhou com tráfego pago, é a primeira vez, ela vai começar do zero, ela vai construir dados para ela poder ter ali uma projeção e poder realmente trabalhar com alcance de mais clientes, gerar mais oportunidades, trazer mais leads. Eu fui no inverso do funil, mas a ideia é trazer o lead, a oportunidade e o cliente para dentro de casa, né? Então, Cara, e conta pra gente um pouquinho, tá? Vamos tentar trazer
esse nosso conteúdo aqui para algo mais aplicativo, prático ali no quesito tirar dúvidas mesmo, né? Porque essa questão do tráfego pago às vezes gera muita dúvida. Eu imagino que talvez você que esteja acessando e assistindo esse conteúdo agora, pode ser que já faça tráfego pago de alguma forma ou ainda não. Porque uma coisa é o patrocinado, outra coisa é uma gestão de tráfego. Explica pra gente como é que funciona essa estrutura na sua visão ao longo dessas empresas que você já aplicou consultoria e tudo mais. O que é fundamento básico hoje para uma estrutura de tráfego pago, de geração de demanda em cima disso? Boa. A gente precisa separar um pouquinho, então, do que você mencionou ali, o patrocinado, é um exemplo prático do Meta ali, que é a Facebook e Instagram. Muitas pessoas acham que fazer o anúncio entrar no ar é clicar naquele botão patrocinar do Instagram, definir ali um valor e vai acontecer. Na verdade, não é. Você tem uma estratégia sempre associada ao que você vai fazer ali, qual é o objetivo daquela campanha que você está subindo. E essa estratégia, ela nem sempre é executada dentro do botão patrocinar. Eu me atrevo a dizer que eu mesmo nunca mais usei esse botão depois que eu comecei de fato a trabalhar. A gente tem uma plataforma, por exemplo, falando do Meta mesmo, que é o Business Manager, o gerenciador de negócios, de anúncios, e você atua dentro dele com muito mais com elementos ali para você criar a sua campanha. Então, já começa nessa diferença. Para quem nunca atuou, não teve contato com o tráfego pago, você tem realmente uma área específica para fazer isso que é fora do aplicativo, que te dá muito mais recursos para trabalhar. Não é diferente, por exemplo, do Google. O Google também tem seu gerenciador de anúncios, que é a sua MCC, onde você vai fazer o gerenciamento dos seus anúncios ali, e qualquer outra mídia também, LinkedIn, TikTok, enfim, tá? Eu acho que ali, premissa para a pessoa também ter uma noção de quanto ela deve investir em cada mídia. Já estou indo para o outro lado, mas ainda é sim a premissa quando a pessoa vai começar a anunciar, colocar o negócio dela ali nas mídias, ela tem que de fato já ter um valor determinado, e a gente pode até discorrer um pouco sobre isso mais para frente, mas a premissa para mim aqui é justamente esse ponto. Ela ter um valor para investir no negócio dela e principalmente projetar isso ao longo do tempo ali. A questão, então, é que, assim, você falou, né, que é contar com a esperança. Quando eu estou esperando leads, né, um cliente indicar outro, eu estou contando ali com a sorte, né, de eu aumentar a minha carteira. Aí falando um pouquinho também da minha experiência, que a gente vem conversando muito com prestadores de serviço, MSPs, ao longo dessa nossa jornada, está muito relacionado a isso. Eu preciso ter essa previsibilidade, né, e essa previsibilidade depende de canais de atração, e a gente tem visto pelo comportamento de compra que o tráfego pago, as redes sociais, né, o Google, o Facebook, Instagram, enfim, tem sido o local onde o meu cliente pode estar. Então, na verdade, ele está lá de alguma forma, não tem para onde fugir. Eu duvido você que não tem um Instagram, que não tem um Facebook, que não acessa o Google. Acho que é quase impossível dizer que hoje em dia a gente não faça isso, né? Então, está muito relacionado ao comportamento de compra. E é isso, entendendo e sintetizando um pouco do que a gente já introduziu, por onde que eu começo a definir essa questão de investimento? Você falou assim, é importante eu definir um valor de investimento para eu começar a aplicar em cima disso para gerar um resultado. Mas pensa a vida do empresário, né? Eu tenho várias preocupações, eu tenho folha eu preciso pagar conta, eu preciso pagar funcionário, eu vou ter que agora dedicar parte ali do meu investimento, do meu faturamento em cima de um tráfego pago e, onde eu direciono? O que é melhor? Quanto que eu coloco? O que na sua experiência tem funcionado melhor? E agora vamos tentar direcionar isso para a empresa de TI. Para a empresa de TI hoje, eu recomendo fortemente isso, eu vou explicar o porquê. Que ela invista pelo menos R$3.000 no todo no tráfego pago. Por quê? Se ela atuar hoje com o Google, que é uma mídia de intenção, onde a pessoa está pesquisando, então ela está procurando firewall para empresas, ela está com a intenção de comprar, de adquirir um produto, um serviço, ela está chegando ali mostrando essa intenção para a gente. E colocar R$1.000, R$1.500 dentro do Google é importante para a gente cobrir o que a gente chama de fundo de funil, que é o que? A pessoa mais interessada, é aquela que já está procurando pelo produto que ela quer de fato comprar. Ela não está pesquisando sobre como é isso, como é aquilo. Não é uma curiosidade mais. Ela está realmente buscando o serviço para entrar em contato com alguém e de fato comprar. Ela já decidiu comprar, né? Ela Ela não está na jornada lá de pensar Exato. Se aquilo, ela precisa daquilo ou não, né? Exato. E a Google, ela serve justamente para isso, né? Então, se você coloca um anúncio, define as palavras-chave que você quer atuar e é justamente fundo de funil, muito provavelmente você vai trazer um lead muito qualificado. Por esse motivo, acaba sendo um pouquinho mais caro.
A pessoa está vindo com mais intenção, vai ter menos pessoas ali procurando com muita intenção. Então, se você traz pelo Google, aonde vai os outros R$ 1.500 que eu comentei, desse total de 3? 1.500 nós dedicaríamos ali para atrair bastante pessoas no fundo de funil, e os outros R$ 1.000, R$ 1.500 ali a gente colocaria no Meta para fazer um remarketing. O que é remarketing, André? Para quem não está associado aí com o termo, não está muito dentro desse nicho. Quando a pessoa cai no teu site, você tem um anúncio, ela clicou no seu anúncio, ela vai para o seu site ou para a sua landing page. Ali dentro tem um robozinho, ele fica captando cada pessoa que passa ali dentro. E ele pode informar isso para o Meta, ó, aqui chegou fulano, chegou ciclano. Ele pode falar, ó, aqui chegou uma pessoa que pesquisou por tal palavra-chave. Ele pode dar toda a inteligência que a pessoa trouxe junto com ela para dentro do site landing page, né? E aí o Meta serve para a gente pegar essa pessoa e perseguir ela. Eu uso essa palavra, acho que é uma palavra que pode soar talvez negativa, mas para mim é de uma forma positiva. A pessoa chegou no meu site, quando ela abrir o Instagram, ela vai ver um anúncio meu. E o mais legal é que a gente consegue fazer uma conexão com essa pessoa. A gente pode trabalhar o quê? Ela chegou no meu site, ela não clicou para entrar em contato comigo, por diversos motivos. De repente ela só fez uma pesquisa rápida, está com intenção, mas não está com tempo de conversar, não clicou. Então ela está no site, não teve interesse a partir dali para uma conversa no WhatsApp, mas depois na casa dela ela abriu o Instagram e eu peguei ela no anúncio. Ela vai clicar de novo, vai lembrar de mim e vai lá conversar comigo. Entende? Então a gente conecta as duas mídias. Por que é um investimento de R$ 3.000 que eu recomendo? Quando você sobe uma campanha no Google, isso eu falo por performance no geral assim, das campanhas e meu aprendizado, tá? Se você colocar menos do que R$ 1.500 numa campanha de fundo de funil, muito provavelmente você vai gerar poucos leads. E aí você sabe que quando a gente traz 100 leads, uma parte desses leads são qualificados para a gente pode falar disso também. E depois disso, desses qualificados, uma parte dela, imaginando um funil mesmo, uma parte dela vai se tornando ali o meu SQL, que é o qualificado pela venda, né? E aí você começa a ter essa queda no volume ali para chegar na compra, na venda ali no caso, né? Então, é importante ter esse entendimento de que a gente precisa, de fato, investir pelo menos R$ 1.500 no fundo de funil para cobrir todas as pesquisas e gerar um volume interessante para o nosso time trabalhar, tá? Legal. Estamos falando de investimento e isso gera aquela pulga atrás da orelha do empresário, né? Tá, pode ser que dentro de uma proporção, para quem já está acostumado, aí eu vou falar um pouco da nossa experiência como Start, que você tem acompanhado bastante também. A gente já está acostumado a trazer leads via tráfego pago, exatamente porque eu já tenho uma estratégia de conteúdo, eu já tenho algo funcionando ali, então assim, os R$ 3.000, às vezes, para mim, eu já entendo que pode ser pouco, baseado no que eu sei gerar. Mas às vezes, para o empresário que está começando uma estrutura de tráfego pago ou ainda não conseguiu gerar retorno em cima disso, às vezes os R$ 3.000 pode ser algo mais agressivo, né? Na sua opinião, o que pode ajudar a garantir esse retorno sobre esse investimento? Bom, eu acho que aqui a gente precisa ter sempre uma ideia do nosso CAC. Então, por exemplo, se a pessoa estiver começando hoje, ela não tem essa informação. Muito difícil ela vai saber quanto ela vai pagar por cliente se ela ainda não começou. Mas começando isso, vamos supor que a pessoa ali já gerou um cliente para ela e custou para ela R$ 1.000. Ela investe 3.000, mas ela demorou no funil todo dela lá para se tornar uma venda, ela gastou R$ 1.000 por cliente. Então, ela vai ter 3 clientes no final do mês a mais. O que é interessante a gente pensar? Num nicho de tecnologia, onde a pessoa tem uma recorrência, nós não analisamos a venda e o prejuízo instantâneo que ela pode ter ou o lucro. Porque ali a gente está falando de LTV. Para quem não está familiarizado, o LTV é justamente aquele tempo que a pessoa percorre com a gente e a receita que ela gera ao longo do tempo. É justamente a recorrência. Então, se eu gasto R$ 1.000 para trazer um cliente e esse cliente me paga 500 por mês, quer dizer que no primeiro mês eu estou negativo. Zerado. Exato, mas só que se ele ficar 36 meses comigo, eu coloco para dentro de casa R$ 36.000. E quanto eu gastei para colocar esse cara para dentro? R$ 1.000. Então, assim, a gente precisa analisar a recorrência para ter essa noção de quanto eu posso investir e por que eu posso pagar até R$ 1.000. Porque às vezes a pessoa escuta isso, pô, eu investi 3.000, mas eu vou trazer R$ 1.000, um cliente por R$ 1.000. Isso é um absurdo, eu não posso aceitar isso. Mas se ela pensar no LTV, está muito mais do que coerente. É lógico, eu estou fazendo isso a grosso modo, uma conversão rápida aqui como uma explicação, né? De padeiro. Exato.
Mas a ideia de trazer essa visão é importante, porque senão a pessoa entende que pô, R$ 1.000 pode ser caro, mas no LTV, de quem trabalha com recorrência, não. Então, Perfeito. E eu acho isso importante da gente ressaltar, porque às vezes é muito cenário de muito MSP, né? De ser eu sou o vendedor. Então eu não consigo, às vezes, calcular o custo que eu estou gerando para dentro da empresa para trazer um cliente. Quantas reuniões eu faço, como que eu prospecto, o que eu tenho que fazer. Então eu não tenho essas contas de fato preparadas ou montadas, eu não tenho essas respostas. Por isso que às vezes o tráfego às vezes pode ser algo que gera puxa, vou ter que colocar dinheiro, não sei se eu trago e tudo mais, né? Então isso às vezes acaba sendo algo que acontece muito no cenário dos MSPs, por não terem o costume de criar esse pilar de vendas dentro da governança corporativa, né? Isso é o que eu tenho acompanhado. E isso está muito atrelado, quero já puxar para um outro aspecto estratégico do tráfego pago, que eu sei que influencia muito, porque você mencionou a questão de perseguir, né? Eu vou perseguir aquela pessoa. Você falou muito, muito bem, eu gostei dessa ideia de perseguir, que é você entender o caminho, né? Olhar todo o caminho dessa pessoa. Você deve conhecer a história, mas o Starbucks, ele criou um storytelling dos clientes, né? Ele criou uma jornada de compra do cliente, onde ele desenha a rota do perfil de cliente ideal dele, desde a hora que ele acorda, o que ele faz, o que ele vai consumir, qual que é o caminho dele, o Starbucks está no meio dessa rota, eu vou acompanhar ele dentro dessa jornada. Então, isso trouxe muito de forma contemporânea para a gente uma visão de analisar muito a fundo o perfil do nosso cliente. E, na minha visão, isso tem muito a ver com o resultado do tráfego pago também. Estou errado ou não, o quanto isso influencia, o quanto que o nosso querido MSP hoje aqui precisa olhar para isso hoje. hoje é muito importante você conhecer o seu cliente, aquilo que a gente chama de ICP, saber quem é ele bem, porque até a nível de anúncios, né? Quando você vai criar um anúncio, você precisa segmentar essa pessoa, você precisa falar para a mídia quem ela é. Então não é só a região, se ela é homem ou mulher, se ela tem. O mais importante para a gente aqui seria definir, por exemplo, a mídia. Então eu falei um pouco da Google, que é a rede de intenção, onde a pessoa pesquisa. Mas nós temos também o LinkedIn, onde lá dentro você tem as pessoas definidas por cargo. Eu posso dizer que ali é muito mais rico e é uma mídia um pouco mais cara para encontrar um cliente, mas você tem muito mais segmentação no B2B. Então você encontra negócios lá dentro, você encontra os donos do negócio lá dentro. Então, se você quiser falar exatamente com o nicho, você consegue filtrar o nicho para atuar lá dentro. Eu acho isso interessante porque é a mídia B2B. E se você quiser, por exemplo, trabalhar no Meta, você também pode segmentar a pessoa baseada nos interesses dela, os comportamentos que ela tem, porque a pessoa está usando o Instagram e o Facebook, ela está mostrando tudo que ela tem interesse, o que ela gosta, o que ela interage, e a inteligência das mídias, elas captam isso e transformam em dados para você poder anunciar para ela depois. Então, é justamente entender. Se eu atuo, por exemplo, com segurança para clínicas, enfim, e elas precisam da segurança de um firewall, de todo a parte de segurança estratégica dela, não só a questão física, enfim, eu preciso saber quem é esse CP dentro das mídias para poder desenhar isso e explicar para eles, olha, eu quero exatamente esse tipo de pessoa aqui nos meus anúncios. É óbvio que eu preciso passar essa dimensão também de que quando você coloca um interesse lá dentro, algumas pessoas mostram interesse também e elas podem nem ser tão qualificadas. Por isso você precisa associar, né? exato. Você precisa associar algumas coisas para você trazer o lead mais qualificado. Quando você vai transmitir um anúncio no Meta, você está pegando uma pessoa que está navegando, quando eu falo Meta de novo, é Instagram e Facebook, você está pegando uma pessoa que está navegando, scrollando, e você precisa prender a atenção dela. Então você precisa chamar essa pessoa nos 3 ou 5 segundos, os primeiros segundos ali, no máximo, para que ela fique ali interessada pelo seu conteúdo. Como que a gente faz isso, por exemplo? Você pode pegar ali e falar assim, você que é dono do escritório, ele está buscando por segurança dos dados dos seus clientes e tudo mais. Se você e aí você parte para o corpo do vídeo, mas o primeiro momento é justamente para prender a pessoa que você quer e falar com a pessoa. Você que é médico, você que é advogado, você que prende a pessoa ali no vídeo. Então acho que isso é muito importante o pessoal saber, além de segmentar. Se eu mostrei interesse em alguma coisa e estou vendo um vídeo que fala com um advogado, eu não sou advogado, obviamente eu ignoro. Mas o advogado não, ele fica pelo menos para entender do que se trata. Isso é muito importante. Acho que respondi, né? Sim, sim, entra exatamente porque eu ativo a questão da curiosidade, né? Eu chamo a atenção
da pessoa especificamente que eu estou querendo alcançar, né? E chamar a atenção da pessoa que eu estou querendo alcançar parte do princípio de que eu preciso saber quem é essa pessoa que eu estou querendo alcançar. E isso me dá surge uma dúvida aqui que eu acho que é muito pertinente para a gente desenhar um pouco melhor essa estratégia, né? Falando sobre o que é interessante a nível de anúncio para o MSP. O MSP ele oferece geralmente um leque de serviços gerenciados muito grande, né? O que você acha que é mais funcional nesse primeiro momento? Pô, eu vou começar a fazer anúncio. Nesse primeiro momento de testes, eu ofereço serviços diretos, ofereço por exemplo, um treinamento, um diagnóstico gratuito. O que você acha que funciona melhor a nível de atração ali nesse primeiro momento para alguém que está começando a validar ou melhorar essa estrutura? Se for para responder uma resposta absoluta, eu iria no diagnóstico. Então, algo é um gancho, seria um gancho, né? seria, porque se eu olho para a pessoa, se eu olho para você hoje, Lucas, e falo assim, Lucas, eu tenho esse remédio, compra de mim. Mas você não sabe a dor que você tem, para que você vai comprar? Agora, se eu chego em você e mostro que você tem uma dor, e aí você está sentindo essa dor a partir de agora, porque você identificou ela também, ou seja, se eu faço o diagnóstico, mostro que existe um problema na operação da pessoa, que ela está exposta, ela de fato vai precisar do produto, comprando de mim ou não, isso é fato. E aí eu lanço para ela aqui uma proposta, falo, olha, você tem essa oportunidade agora, se você não pegar, você pode perder. Aí, enfim, se associa a outros gatilhos, que é justamente urgência, escassez, tudo mais, aí você consegue fisgar essa pessoa muito mais fácil. Na verdade, então, a gente está falando do seguinte cenário. Se eu coloco eu coloco um anúncio diretamente falando sobre um serviço que eu entrego, eu fico refém da pessoa já estar com aquela dor, dela estar. Eu preciso contar com que aquela pessoa de fato esteja precisando daquele serviço, então eu diminuo o volume provavelmente que eu consigo trazer de interessados. Vamos pensar assim, ela já está mais próxima de um momento de decisão, mas aí eu tenho um alcance menor, seria mais ou menos essa a ideia. E se eu ofereço, por exemplo, um diagnóstico gratuito, eu sou muito mais amplo, mas eu estou conscientizando. Pode ser que pessoas que não venham, que ainda não sabiam que tem a dor, descobrem que tem uma dor, querem resolver, mas pode ser que não. Então posso trazer talvez um volume de pessoas que talvez não estejam tão interessadas. É mais ou menos isso? Exatamente. Se eu coloco lá assim, firewall à venda, é muito difícil de alguém clicar num anúncio como esse. Até pensando em convencer alguém para chegar no meu WhatsApp me perguntando se eu tenho a solução que ela precisa, é muito mais difícil. Mas se eu gero uma conexão, principalmente, vou até abrir mais um tema, que seria, por exemplo, colocar o dono do negócio, o dono do MSP ali, ele aparecendo e falando com a pessoa, passando autoridade, mas falando para ela de um possível diagnóstico, realmente ela vai ter muito mais interesse, porque além de você, nesse exemplo que trouxe, ser um diagnóstico, na maioria das vezes, gratuito, ou seja, você dá alguma coisa para essa pessoa, para ela saber que ela existe, que ela tem um problema, que ela tem uma falha ali na operação dela, ela vai querer depois buscar a solução. E aí a oferta está na sua mão. Você já vai chegar ali pronto, você vai mostrar tudo que ela precisa comprar, você tem a solução, é você que tem que garantir ali aquela conversão. Entendi. Bom, eu acho que é uma ciência, né? Eu vejo um pouco do que a gente tem compartilhado, aí, as trocas que a gente tem vivenciado, que também entra uma questão muito de tentativa e erro, né? Testar, validar. A gente vê alguns especialistas também que falam muito sobre a questão de eu soltar muito criativos e tudo mais, para eu entender qual que está performando melhor, o que está trazendo mais. Explica um pouquinho dessa estrutura hoje, porque às vezes tem gente que ainda não começou a fazer isso. E existem, a gente fala muito disso, né? Eu tenho criativos, que o criativo basicamente, agora eu vou usar a tradução aqui nesse momento. O criativo é basicamente o que você está anunciando, o vídeo, a imagem, enfim, né? A gente precisa levar em consideração que as redes sociais, elas são praticamente, são meios, ferramentas, tal, mas são meios de entretenimento, porque a mídia, né, até a própria televisão, a internet, ela tem o princípio ali inicial, teve lá no primórdio de entretenimento. Eu, às vezes, estou no Instagram por conta do entretenimento e depois eu vou, né, usufruindo de outros recursos, aí eu trabalho lá dentro, enfim, outras coisas vão se ramificando disso. Tá, então eu preciso ter criativos, que são esses conteúdos que eu vou soltar, que eu vou anunciar na internet. E a gente fala muito sobre essa diferença de ter
criativos estáticos, né, que são imagens, carrossel, coisas que eu coloco lá no Instagram, por exemplo, e eu tenho criativos em vídeo, né, que são vídeos que eu faço, que eu falo. Para quem acompanha muito a Start, eu particularmente faço bastante, eu gosto bastante de fazer. A gente tenta sempre aprimorar, mas e se você está recebendo algum vídeo da Start, algum anúncio da Start no seu Instagram, quer dizer que a gente está trabalhando direitinho, né? Que a gente está te perseguindo aí nas redes sociais. Mas o que é essa estrutura? Como que a gente deve orquestrar isso de forma mínima? Vamos pensar assim. Vamos passar por uma estratégia robusta primeiro. Uma estratégia mais robusta seria você trabalhar as etapas que vão quebrar a objeção ao longo do caminho até a pessoa chegar no seu comercial. Então, se for uma empresa um pouco menor, uma pessoa só, ou tem uma equipe comercial, duas, três pessoas atendendo, você tem as 3 etapas ali que você pode trabalhar para quebrar a objeção da pessoa, mostrar que a sua solução existe, sua empresa existe, mostrar o que ela pode entregar de fato. Então, primeiro é conhecer o seu produto, depois é falar de fato tudo que ele oferece ali e tudo mais. Depois é trazer essa pessoa para a etapa de decisão, de compra mesmo, onde ela vai de fato conversar com o seu comercial. Isso é uma estratégia mais robusta. Você pode trazer vídeos, carrosséis, tudo que você comentou. Mas o mínimo ali para a gente seria trabalhar de fato aquele filtro que fala com a pessoa, né? Então, com quem eu quero me conectar e o criativo que eu vou usar. Se ele for estático, ele precisa ter uma chamada, ele precisa trazer ali, ei, você que é do nicho tal, ei, você que está buscando por uma solução tal, ou talvez até falar do diagnóstico. Olha, você que é do nicho tal, eu tenho aqui um diagnóstico para te ofertar, né? E aí você entra na copy todinha ali. Mas você pode trazer um criativo estático, um carrossel e um vídeo dessa forma. O que é ideal nas mídias, né? Na Meta hoje, se você contratar, seja uma agência para fazer o trabalho, ou você mesmo for executar, porque é possível fazer sozinho, sim, no começo, principalmente. Quem não está com muito investimento disponível para fazer isso, se quiser começar a criar sua conta no Facebook lá e começar a anunciar, pode. Então, minimamente, você teria que colocar ali uma campanha, um conjunto de anúncios que define seu público e pelo menos 4 ou 5 anúncios ali que vão disputar entre si o melhor resultado. Você acompanha diariamente e aí você vai pausando aquilo que tem um resultado ruim. O que é um resultado ruim? Você olha para as métricas que estão ali dentro. Para quem nunca olhou, eu vou comentar algumas, né? Então, você tem ali as primárias que você tem ali dentro da mídia, que são aquelas que falam quanto você está pagando por cada clique. A pessoa viu o seu anúncio, ela clicou, foi para a tua LP ou para o teu WhatsApp para conversar com você, gera um custo por clique. Né? Então, você investiu R$100, teve 10 cliques, você pagando R$10 por clique. Então, você vai olhando para isso para entender se faz sentido ou não. Tem outras métricas que falam se o seu criativo está tendo alguma conversão boa ou não, que é justamente a CTR, é a taxa de cliques. Quantas pessoas veem o meu anúncio e quantas pessoas clicam? Isso gera uma taxa. E aí você consegue saber. Uma taxa mercado, assim, mínima é de 1%. Então, de 1.000 pessoas que viram ali, cara, você precisa ter pelo menos 1% disso clicando no seu anúncio. Se tiver com menos do que isso, seu anúncio está ruim, pode pausar. Mas se você tem um que está 1,5%, se você tem um que está 1,3%, legal, já está mostrando um indício legal, tira um insight daquilo. Olha para aquele criativo, seja um vídeo, um estático, um carrossel, não importa, olha para aquilo e tenta entender mesmo. O que eu fiz? Qual foi a chamada que eu coloquei? Replica isso de outra forma, coloca a mesma chamada, de repente, com uma outra pessoa falando, ou então em outra cor, uma outra posição, outros elementos na imagem. Nada muito complexo, a gente tem IA, a IA já faz isso, não está difícil. Até mesmo o vídeo, se você quiser, ela faz para você. Então, você pode ir trocando e gerando esse aprendizado, que é mais importante de tudo. Não é uma coisa que você vai subir, deixar rodando e esquecer. Você precisa estar olhando diariamente, você precisa estar otimizando diariamente. Então, talvez você não mexa todo dia, mas a cada 2 dias, pelo menos, você vai ter alguma alteraçãozinha para fazer e que é necessária, de fato. E quem não faz hoje acaba dependendo da indicação, porque o tráfego pago é aquilo. Ele principalmente precisa comentar isso, né? Ele vem como um megafone. Se a gente usar um megafone aqui e gritar nele, aliás, eu nem preciso gritar. Se eu falar nele, ele vai elevar a minha voz, vai deixar muito mais alto. Todo mundo aqui nessa sala vai ouvir, todo mundo aqui na rua vai ouvir. Mas se eu tiver com algum problema na minha operação, isso também vai escalar. Então, o tráfego pago ele pode escalar um problema ou uma solução. É muito importante que a pessoa saiba disso para que ela consiga corrigir. Vou dar um exemplo para ficar mais prático. Se eu hoje gero leads, mas eu demoro 3 dias para responder, você vai escalar um problema. Sua operação está demorando 3 dias para responder um lead que está chegando quente para você, interessado no seu produto. De repente ele passou por todas as etapas que qualificam, ele mostrou que ele é qualificado, mas você demorou 3 dias, ele esfriou. Ele não está mais no momento que ele queria falar com você.
Se você responde, existe um estudo que fala disso, se você responde nos primeiros 5 minutos, você aumenta em até 9 vezes a taxa de conversão. Então, assim, é um número gritante, porque se você chega procurando a pessoa e a pessoa já te responde da atenção, você já está ali, você já vai responder essa pessoa. 3 dias depois, A gente estava até falando sobre isso. Eu, particularmente, sou um consumidor chato nesse sentido. Cara, eu tô lá, mandei mensagem, se não me responde, eu vou ficar, pô, eu quero falar. Pelo menos eu tenho que ter uma IA para tirar umas dúvidas iniciais ali comigo, né? Pelo menos alguma coisa disso eu tenho que ter. Então é importante olhar essa estrutura também do anúncio, porque eu tô jogando lá no WhatsApp. Então, se eu não responder, se eu demorar mais do que 1, 2, 3 dias ali, isso. Eu tô jogando dinheiro fora, né? Ah, e isso me deu uma ideia de uma pergunta. Nessa tua jornada aí você pode até falar um pouco aí, se tiver alguma experiência, alguma coisa que você lembra aí especificamente, mas na tua história aí, eu sei que você já passou por agências bem conceituadas, de trabalhar todo o marketing envolvendo tudo, enfim, né? Nessa construção de geração de demanda, o que você já elenca três aí, né? Pelo menos uns três erros mais comuns que faz a galera jogar dinheiro no ralo em cima disso. Tipo, cara, investe e não traz resultado, enfim. 3 pontos aí que você sabe que são assassinos dessa estratégia de geração de demanda. ó, primeiro erro que eu acho, assim, importante comentar, quando você começa, eu quero anunciar, não tenho Instagram, não tenho site, ou às vezes tem um site, mas tudo bem, não tenho Instagram. Aí eu crio meu Instagram, não chega nenhum seguidor se não passa autoridade. O que a pessoa faz? Aparece para ela um anúncio, inclusive um anúncio falando que vende seguidores. Então eu vou preencher 10 mil pessoas do dia para a noite no meu Instagram com apenas R$ 100. E de fato, vai chegar a 10 mil seguidores para você. Só que são contas que não interagem, contas totalmente fora do seu nicho, que vão seguir o seu Instagram e vão preencher o algoritmo do seu Instagram. Quando eu falo do seu negócio. E aí você está lá com 10 mil pessoas te seguindo agora. Tem alguma autoridade? Não tem. Nenhuma curtida. O seu engajamento do Instagram foi pro ralo. Acabou. Então, esse já é o primeiro erro. Comprar seguidor para gerar autoridade. Eu acho que a gente precisa entender que precisa de tempo. A gente precisa escalar um engajamento correto para nossa conta. Então, quando eu coloco um anúncio e mostro o meu produto, mostro a minha empresa, chega um seguidor, 2 seguidores, 3 seguidores, são pessoas que estão se interessando pelo meu conteúdo. Então, ela está mostrando para o algoritmo que ele tem que trazer pessoas iguais a elas. Isso é muito importante, porque se chega 10 mil de uma vez, já começa que tem alguma coisa errada. O Instagram já vai te cortar de alguma forma. E depois aí vai preencher o seu algoritmo de forma errada. Então, esse é um ponto para mim que eu preciso falar, porque geralmente é o que a pessoa faz no primeiro Instagram da vida dela. Segundo ponto é mandar um lead para o site institucional. Que geralmente ele tem ali várias páginas e tudo mais, mas o objetivo dele ele é muito mais institucional, para falar tudo que a sua empresa faz, mas o objetivo dele não é converter o lead que está muito quente para falar com você. Então você tem uma landing page, que é uma página única, que é muito usada há muito tempo. Você cria uma estrutura que serve para converter a pessoa, e aí você tem lá a parte inicial dela que fala do seu produto, tem um botão, uma CTA, um formulário, alguma coisa. Depois você tem uma parte que fala sobre quem é você, ou a missão, visão, valores do seu negócio, ou talvez as recomendações dos seus clientes, que isso é muito importante. Cases, né? Cases, tudo mais. Muito. Mas você preenche uma estrutura justamente para a pessoa se engajar com aquilo que tem interesse. Então, se ela não clicar no botão que está no início da página, mais para baixo ela vai clicar em algum momento, porque ela vai ficando cada vez mais interessada. Isso é muito diferente de um site. Se você gera tráfego no seu site sem estratégia ou manda esse lead fundo de funil, que é aquele mais interessado para o seu site, eu também considero um tiro ruim. Você tem que dar um tiro de sniper, principalmente para quem está começando. Já começa com essa dica. Tem uma landing page de alta conversão. Se você quiser fazer hoje, tem IAs que fazem isso. Se você quiser comprar hoje no mercado, tem bons profissionais fazendo isso e dá para achar por um preço acessível. Vale muito a pena investir nisso também, no começo. E o terceiro item seria falar techniquez. Se você fala com o dono do negócio sobre bits, bytes, ele não está querendo saber muito sobre isso. Ele está querendo saber muito mais sobre a continuidade do negócio dele. Aonde é que a minha operação pode parar se eu não comprar o seu produto e aonde é que eu posso me comprometer com isso. Então, se você garantir a continuidade, mas falar com ele, e eu gosto de usar essa expressão, eu estou falando com uma criança, não a ponto de ofender alguém, não é a ideia falar, mas você explicar a ponto de uma criança também entender, é muito mais fácil de você transmitir uma mensagem e muito mais fácil de quebrar uma objeção. Então, eu acho que esses 3 pontos para mim são a techniquez, a landing page
E Você jogar o cara... Não, não... a tecniqueza, a landing page e justamente comprar os seguidores, tá? Comprar os seguidores. E você comentou de pontos aí que realmente são parte do dia a dia, né? Porque a gente vai fazendo isso, vai meio que tentando ir para o caminho mais fácil. Acho que essa é a grande realidade. A gente sempre tenta ir pelo caminho mais fácil, porque a gente não tem profundidade naquilo, né? Então, eu penso muito que o empresário de um MSP, né, o dono de uma empresa de TI, ele está muito preocupado com a entrega técnica do negócio dele, que é o core dele. E não está errado, né, pensar dessa forma. A questão é que ele precisa de clientes, ele precisa entender o comportamento de compra desses clientes. Por exemplo, há um tempo atrás, há uns anos atrás, a gente ainda estava vendendo suporte por hora ou projetos específicos não trabalhando em recorrência. Hoje em dia a gente já sabe que a onda é da recorrência. Então eu preciso ter um serviço de valor, altíssimo valor agregado, que justifique um investimento mensal. Então hoje, para eu manter essa recorrência, isso quer dizer que eu faço uma virada no meu modelo de negócio, onde é mais interessante eu trazer um cara pagando menos, mas que por um bom, um longo período num contrato fixo, né? Isso quer dizer que esse cara nem não vai ser tão fácil de ser atraído assim. Eu tenho um custo para adquirir esse cara, que eu não posso depender somente de indicação. E essa questão da indicação está muito relacionado ao alcance do serviço, né? Porque a gente tem um perímetro, né, de atuação que os nossos braços alcançam. Eu não consigo expandir a minha empresa. E a gente fala muito isso para empresários de TI que às vezes têm um pensamento de que eu não quero crescer, para mim assim tá bom. Eu falo porque eu vivi muito isso, tá? Eu vou compartilhar um pouco contigo e aí a gente pode até atrelar isso um pouco em relação ao tráfego pago, mas eu ouvi muito isso de empresas, principalmente em 2018, 2019, ali, quando a gente começou a intensificar esse trabalho de conversar com empresas e empresários de TI, e eu vi muita gente falando sobre isso. Eu não tenho intenção de crescer. Para mim, eu quero manter a carteira que eu tenho. Meus clientes estão comigo há 20 anos, 30 anos, e eles não vão sair. E eu vi muita empresa perdendo contratos, principalmente na época da pandemia. Né? 2020 veio e empresas e vieram às vezes falar comigo, alguns casos de falar o seguinte, olha, eu tinha 10 clientes, sei lá, 6, eu lembro muito bem de uma empresa, eu tinha 6 clientes de contrato que eles me davam um faturamento significativo, assim, de eu poder me aposentar com essas empresas. Só que ele perdeu 2 contratos, e 2 contratos que ele perdeu representava 68% do faturamento dele. Ele não tinha como pagar as contas mais. Então, assim, aí você se joga numa zona de risco, e a gente está falando de continuidade de negócio, galera. Aqui você que tá buscando uma rota aí de crescimento, a gente precisa falar também mais de negócio, por isso que a gente está falando de geração de demanda e tudo isso que está envolvido. Então, aí eu começo a ter uma mudança significativa no meu modelo de negócio e a forma como eu entrego esse serviço. Isso está totalmente atrelado a como eu vou vender. Porque se eu não vou vender, eu vou estagnar, eu não tenho previsibilidade de crescimento. Então, percebem a importância disso? E eu trouxe o André exatamente porque eu sei que é um cara que tem dedicado a vida dele, tem estudado um pouco mais sobre isso, para ajudar a gente a trilhar um pouco melhor esse caminho, porque às vezes a gente fica desorientado e vai tentar os atalhos, né? O caminho mais fácil. Aí eu tomo um erro, eu vou lá, compro o seguidor, né? E aí me surgiu até mais uma dúvida. Qual que é a tua opinião sobre o dono da empresa participar, né, prioritariamente desses anúncios? Você acha que é importante nessa construção de autoridade ou é indiferente? Qual que é a tua visão sobre isso? Eu considero muito importante. Às vezes a gente encontra negócios aí que o dono da empresa é um cara muito retraído, não quer aparecer e tudo mais. Mas se ele conseguir trazer alguma desenvoltura, trabalhar ali dentro do vídeo, começar a treinar, ele vai se destravar. E isso é importante para gerar a humanização no anúncio, porque se você cria um banner fixo com um banco de imagens, né, e coloca uma headline lá falando o que você vende, converte muito menos. Eu me atrevo a dizer assim que muito menos do que colocar o dono do negócio falando com a pessoa. Porque pensa só, hoje, para quem acompanha Start, já deve ter visto muito Lucas por aí. E se a pessoa, de repente, precisar falar com o Lucas, ela existe, ela está ali, ela pode até ter acesso a falar com ele e tudo mais. Mas enquanto você não sabe nem quem é a pessoa, você só está vendo um banco de imagens, e aí você chega, entra na landing page da pessoa, ou chama no WhatsApp, tem uma fotinha ali, ou de repente é uma IA, não dá para, até me atrevo a dizer, não dá para falar que isso converte mais do que uma pessoa conversando diretamente com o público dele e principalmente do anúncio até a ponta final. Não precisa ser o dono do negócio, ele não precisa anunciar e vender o negócio dele ao mesmo tempo.
mas eu acho muito interessante colocar o rosto dele, porque ele é a pessoa de maior autoridade no negócio dele. Então, se ele está colocando o rosto dele para vender o produto dele, ele está colocando dele na reta, eu acho que a gente pode concluir aqui que, de fato, faz mais sentido do que colocar um banco de imagens, um banner estático ali. Talvez, assim, até ele participar de forma mais tímida, contar um pouco da rotina dele, talvez, né? Falar, olha, é assim que a gente tem trabalhado. Porque eu imagino, todo dono de negócio acaba tendo orgulho daquilo que faz. Porque você tem o teu negócio, ele transcreve aquilo que você acredita de fato, aquilo que é a tua metodologia de entrega. Porque com certeza tem outras, falando até de MSP, tem outras pessoas, outras empresas que fazem exatamente o que você faz, mas não da forma como você faz, né? E eu acho que isso ajuda a conectar muito com o público. Eu conheço, né, alguns MSPs que o dono do negócio ele é uma figura muito marcante, regionalmente falando. E por que não explorar isso, né? Por que eu não trabalhar essa questão para gerar mais autoridade e criar mais conexões, inclusive em outros, né, outros perímetros aí, eu expandir ainda mais, porque, poxa, é um cara conhecido, é um cara que está próximo, eu quero ter o contato dessa empresa. Eu acho que isso funciona muito bem, né? Faz muito sentido. E é aquilo que a gente falou agora, se ele está disposto a colocar o rosto dele na frente, ele passa muito mais autoridade não só para ele, mas para todo o negócio dele. É uma pessoa comprando o próprio produto. Ela está falando, olha, meu produto de fato é bom, eu estou aqui colocando o meu na reta, falando isso para você diretamente, tendo essa conexão com o público dele. É, Em todo caso que eu vi isso acontecendo, o resultado foi muito melhor do que trabalhando uma imagem que não mostra nem ninguém. Você pode humanizar uma outra pessoa num vídeo, tudo bem, não tem problema. Mas se você coloca, você como dono do seu negócio, a chance de você ter uma conversão muito maior no cliente ali, né, falando em trazer a venda, ela existe, ela é maior. perfeito. Bom, então a gente já, galera, assim, dá vontade de falar de muito mais coisa, né? A gente tem muito pano para manga, até essa construção de jornada, como a gente se insere em cima disso. Eu acho que isso dá conteúdo de curso, hein? Dá conteúdo de treinamento. Aí, ó. Módulo. Aí, ó, vai dar um módulo aí, pessoal. Quem tiver interesse em ter aulas com o André, já Chama posicionem Start aí, lá. porque a gente pode organizar esse meio de campo aí, hein? Mas é um assunto muito legal, eu gosto muito. Eu sou suspeito para falar, porque eu vivo isso todos os dias, mas é um assunto muito pertinente que gera muita dúvida. De fato, isso é próximo das pessoas, porque todo mundo recebe um anúncio hoje em dia, todo mundo está no Instagram, aquilo que a gente falou no começo. Mas nem todo mundo, de fato, desmistifica isso, né? E a gente tentou fazer da forma mais prática possível para que você quebrasse alguns paradigmas. Mas vamos lá, para a gente começar a sintetizar uma linha final aí para esse conteúdo que a gente tá construindo aqui. Você pegou um MSP do zero, com uns 3 mil de investimento. Como que a gente começa? Quais são os primeiros passos ali para a gente sintetizar e pescar tudo que a gente falou um pouco aqui hoje? Primeiros passos. Essa pessoa nunca anunciou e disponibilizou R$ 3.000 de investimento. Eu dedicaria ali palavras-chave no fundo de funil, então você vai colocar ali para pessoas que estão pesquisando pelo seu produto. E é muito importante você pensar o seguinte, quando a gente fala de Google, nem sempre eu vou pensar em palavras-chave que a pessoa que está querendo consumir o produto vai pesquisar. É importante você se colocar no lugar dela, como ela pesquisaria para achar seu produto. Então, se eu vendo um produto que tem, por exemplo, tá, um módulo com o nome que eu criei, ele não é o nome nem do meu produto ou um produto comum no mercado, não adianta eu colocar, as pessoas não conhecem ele ainda. Só um exemplo. Então, se você vai anunciar o seu serviço, coloque lá palavras-chave que as pessoas pesquisariam por elas, né? Então, é importante você ter isso em mente. Não deixe de se colocar no lugar das pessoas para fazer isso. Fundo de funil fica no Google. Você vai trazer pessoas completamente interessadas pelo seu produto. R$ 1.500 é um valor já interessante para colocar ali. Ela vai ser uma campanha que vai ter ali Você vai começar a descobrir quanto você paga por clique. No Google é uma mídia que você tem o leilão baseado em clique, então a cada clique você paga, mas se a pessoa só olhar para o seu anúncio, você não paga nada. Então, você vai pagar por clique, acompanhe o CPC, vê quanto você está pagando por clique. Nesse começo, porque gerar usuário dentro do site é a premissa, você precisa gerar usuários. Por quê? Depois, com os outros R$ 1.500, você vai fazer um remarketing no Meta e vai encontrar novas pessoas com isso. Vamos separar em duas etapas. Remarketing é você dedicar R$ 500, isso no mês, tá? Estou falando de orçamentos mensais aqui. Então, no mês você vai distribuir R$ 500 ali para fazer um remarketing dessas pessoas que estão chegando através do Google. Você vai colocar ali
na configuração da campanha para exibir para todo mundo que acessou nos últimos dias o seu site. Legal, R$500 está dedicado só para isso. Não tem nem muito o que definir aqui em relação ao público. O restante aqui dos R$1.000 que eu comentei para o Meta vai ser justamente para você encontrar pessoas parecidas com essa. Existe um recurso dentro da Meta que é chamado de lookalike, ou público semelhante. O que ele faz? Ele usa um grupo de pessoas que você definiu para ele encontrar outras pessoas na Meta com o mesmo perfil. Ele vai cruzar as informações. Olha, o André e o Lucas acessaram o site. O que eles têm em comum que eu posso usar para encontrar pessoas iguais a ele? Ele faz esse cruzamento de informações. E aí, com esses R$1.000, você vai trazer um público novo, mas muito coerente para o seu negócio também. Então, assim, no começo, primeiro mês de trabalho seria justamente para gerar público e trazer pessoas para dentro do meu funil. A partir daí, a gente começa a ter as primeiras métricas, gerar os primeiros dados, você está saindo do seu step 1, seu primeiro nível para ir para o 2. Criei dados por um mês, e aí eu começo a olhar o que foi bom, o que não foi, para poder melhorar e trazer mais resultado. Pô, isso aqui tá praticamente uma consultoria aí no Vasco, como diz um querido amigo e consultor nosso. Mas eu acho que isso já é um ponto de partida muito bacana. E eu espero que você, MSP, entenda isso como um incentivo, né? Para que você comece a trabalhar uma geração de demanda mais qualificada e mais proativa. Essa é a grande verdade. Mas, André, para a gente encerrar, qual que seria sua palavra final sobre geração de demanda via tráfego pago para o nosso MSP? Um conselho final, uma dica de ouro? Eu sei que você já falou várias, mas para a gente encerrar. O ouro para mim aqui hoje foi que a indicação ela é a esperança do seu negócio, mas nenhum negócio vive de esperança. Então a gente precisa escalar através do tráfego pago. Muito bom. Ficou bonito. Se pegou essa frase, você anota, porque é excelente. André, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse conteúdo aqui, eu particularmente achei fantástico, muito bacana. É um tema que gera muita dúvida. Espero ter ajudado vocês. Esse conteúdo está começando, esse programa está começando. A intenção é trazer mais entrevistas, mais temas. Então deixa aí nos comentários aquilo que é um desafio para você, o que você gostaria de ouvir a gente conversar, falar aqui no Rota MSP, porque para nós vai ser um prazer continuar conduzindo você nessa jornada, tá? E o Rota MSP ele é oferecido pelo Start Partners, que é o programa de parceria da Start. Então, se você tiver interesse em conhecer um pouco mais como que funciona esse trabalho da Start com o MSP, como a gente tem apoiado vocês nesse sentido, obviamente vai ser um prazer conhecer vocês, conversar com vocês, vai ter informação, provavelmente já soltou aí um QR Code, alguma coisa do tipo. Vai ser um prazer receber e conversar com vocês também. Beleza? André, mais uma vez, obrigado. Pessoal, muito obrigado e até o próximo episódio.